14,25%. Essa deve ser a nossa nova taxa Selic a partir da próxima semana, quando o Copom irá se reunir e temos a certeza que haverá mais um aumento em nossa taxa Selic, provavelmente em um ponto, passando de 13,25, que é a nossa taxa Selic atual, para 14,25 ao ano. E ainda temos a certeza que essa não deve ser a última alta que teremos ainda em 2025. Os especialistas garantem que as projeções devem fazer com que a nossa taxa Selic finalize 2025 com 15% ao ano, uma rentabilidade muito atrativa para aqueles que gostam de investir na renda fixa. Mas o que devemos fazer na realidade? Será que devemos migrar todo o nosso capital para a renda fixa ou existem algumas opções, algumas oportunidades que em outros ativos pouquíssimas pessoas acabam vendo e muitas poucas pessoas acabam aproveitando? É isso que vamos falar um pouco mais hoje no meu canal de finanças. Se você ainda não me conhece, prazer, eu sou Reuter Estênio e criei esse canal a fim de ajudar a você a poder investir o seu capital de maneira mais segura e prática, além de aproveitar outras oportunidades que o mercado financeiro pode sim acabar lhe oferecendo. E hoje eu quero dar a minha opinião de como você deve aproveitar a taxa Selic na casa dos 15% ao ano, aumentando sua rentabilidade na renda fixa, mas sem deixar de notar que existem boas oportunidades na renda variável. E aqui vou trazer alguns exemplos, lembrando que nenhum dos ativos que eu citar hoje é uma recomendação de compra. São ativos que, na minha opinião, estão muito baratos e podem sim acabar entrando em nossa carteira de investimentos. Mas é você que deve tomar essas decisões. Você que deve analisar e ver se esses ativos que eu mencionar hoje podem fazer sentido ou não, mas nunca tratará de uma recomendação de compra. Então vamos entender um pouco o nosso cenário político. Atualmente estamos com uma taxa Selic de 13,25% ao ano, que já é considerado uma taxa Selic muito elevada, pois você já consegue atualmente produtos na renda fixa de bons emissores pagando mais de 1% ao mês, livres de imposto de renda. Se você já é inscrito no canal, provavelmente deve ter visto o vídeo onde eu mencionei que eu consegui uma LCI do Banco da Ecoval pagando quase 15% ao ano durante os próximos 3 anos. Será que essas rentabilidades vão continuar aumentando? Será que vai ser possível conseguir produtos acima dos 15% livres do imposto de renda? Talvez, mas você não deve simplesmente focar somente na renda fixa. Com certeza, a renda fixa está muito atrativa, só que você tem que pensar um pouco mais ao longo prazo e talvez começar a investir aos poucos uma parte do seu capital na renda variável possa sim fazer sentido. E é isso que eu quero mostrar para você agora. Eu quero mostrar alguns ativos que eu acho interessante e que podem sim acabar entrando tanto na minha quanto na sua carteira de investimentos. Lembrando, nada aqui é uma recomendação de compra. São apenas sugestões de produtos que você pode sim anotar e começar a estudar um pouquinho mais a fundo. Então vamos dar uma olhada quais são esses produtos. O primeiro produto que eu gostaria de trazer para vocês é a questão dos fundos imobiliários, que vem sofrendo muito recentemente. Mas o porquê os fundos acabam sofrendo tanto? Pois qualquer produto ligado à renda variável, quando estamos vivendo um momento de alta da nossa taxa Selic, acaba tendo uma queda gigantesca. O porquê isso ocorre? Quando o governo aumenta muito a taxa Selic, ele está fazendo isso para tentar desacelerar a inflação em nosso país. E como ele consegue fazer isso? Usando a taxa Selic, pois quanto maior estiver a taxa Selic, mais caro vai estar para você conseguir arrecadar dinheiro. Você mesmo, caso queira atualmente financiar um imóvel, financiar um veículo, com certeza vai pagar muito mais caro do que estaria pagando há um ano atrás. Por quê? Pois a taxa Selic atual está acima dos 14%. Deve estar acima dos 14%. Atualmente estamos em 13,25%. Então significa que pelo menos 13,25 você vai acabar pagando
de juros ao ano. A taxa Selic é a taxa mestra, é a taxa mãe de todas as outras taxas. Então, qualquer financiamento, qualquer empréstimo que você for fazer, provavelmente vai seguir a taxa Selic. O governo aumentando a taxa Selic, as empresas acabam também tendo que pagar ainda mais caro por qualquer tipo de empréstimo, por qualquer tipo de financiamento. Assim, ele desacelera, ele desestimula a economia tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Quando menos pessoas estiverem produzindo, consumindo, provavelmente a inflação vai começar a desacelerar. Só que isso tem um custo muito grande, o qual é que a nossa economia acaba travando. Então, não é legal que a taxa Selic fique em patamares tão altos por um período de tempo tão longo. Mas, enquanto isso ocorre, as ações, as empresas, qualquer ativo ligado na bolsa de valores, ligado à renda variável, vão sim sofrer muito. Com isso, eles acabam caindo, tendo seu preço de mercado reajustado. Além de que os investidores acabam vendendo aqueles produtos, migrando da renda variável para alocar na renda fixa, pois eles conseguem, na renda fixa, com mais segurança, rentabilidades acima de 1% ao mês, algo que normalmente para você conseguir na renda variável não vai ser tão fácil. Claro que se você acertar aquele ativo, provavelmente ele vai dar retorno acima de 2, 3% ao ano, mas nem todo investidor gosta de correr esse risco. Prefere normalmente garantir o 1% ao mês. Atualmente, até um pouco mais que isso na renda fixa. Então, aqui eu vou dar exemplos de fundos imobiliários e ações aqui de empresas brasileiras que vêm sofrendo muito, não porque elas estão deixando de dar resultados, são empresas boas que continuam faturando, continuam tendo grandes recordes de faturamento, vem aumentando o seu faturamento mês a mês, só que o seu preço na bolsa de valores está muito descontado. Então é aqui que talvez faça sentido você começar, você continuar a investir na renda fixa, aproveitando essas taxas acima de 1% ao mês. E parte desse capital eu acho muito interessante você começar a comprar ações ou cotas de bons fundos imobiliários para começar a construir esse patrimônio, aproveitando que eles estão a preço de banana. Quando a taxa Selic começar a cair, provavelmente todos os investidores começarão a olhar para a renda variável. Se você esperar esse momento para também olhar, você estará olhando tardiamente, você estará atrasado nesse processo. Então, quanto antes você começar a olhar para a renda variável, mesmo que seja um percentual pequeno da sua carteira, você vai ter grandes resultados no médio e no longo prazo. Então, aqui eu trouxe um exemplo do HGLG11, que é um fundo imobiliário dos mais tradicionais que existem na nossa bolsa brasileira. Se você ainda não sabe o que é um fundo imobiliário, nada mais é do que um fundo que acaba arrecadando capital na bolsa de valores, na renda variável, e com esse capital pode alocar na construção de galpões logísticos, na construção de shopping centers, na compra e venda de ativos da renda fixa, na compra e venda de terrenos ligados ao agronegócio. Existem vários tipos de fundos imobiliários. Até seria um bom tema para um próximo vídeo. Mas aqui eu vou citar alguns. Novamente, caso você ache interessante, você anota e dá uma pesquisada posteriormente. O HGLG11 é um fundo listado em nossa bolsa brasileira há muitos anos e hoje está com um PVP de 0,92. O que significa? Que ele está mais baixo, ele está mais barato do que deveria valer. É como se você estivesse comprando algo que vale R$ 10 por apenas R$ 9,20. Você tem a possibilidade de comprar um bom produto com um valor abaixo do mercado. E esse valor atual dele é o menor valor desde 2019. Lá em 2019, ele tinha um PVP de 1,52. 2020, 1,22.
2021, 1,15, pandemia. 2022, 1,07, pós-pandemia. E vem até agora, 2024, que é o último dado que temos, em 0,96. Ou seja, ele está muito descontado. E é um fundo que entrega um dividend yield, que é aquele retorno ao investidor mensalmente, livre da cobrança de imposto de renda. É uma das vantagens dos fundos imobiliários. Eles devem distribuir no mínimo 95% do seu lucro. E esse resultado é livre de qualquer cobrança de imposto de renda. Então, você, investidor, recebe aquele capital e não tem que pagar nada para governo, para qualquer outro tipo de taxa. Aquele capital é seu e ele paga atualmente 8,64% ao ano. Então, vai dar um pouquinho a menos do que em comparação à taxa Selic. E é aqui, muitas vezes, os investidores fazem essa comparação e preferem ir para a renda fixa. Só que aqui você vai ver que historicamente ele paga muito bem. 2018 pagava 12%. 2019, 7,2%. 2020, 9,12%. 2021, 10,33%. 2022, 13,12%. 2023, 9%. 2024, 8%. Ou seja, é um fundo que historicamente paga algo próximo aos 10% desde o seu início, desde a sua fundação na Bolsa de Valores. Então, a taxa Selic, atualmente, ela está na casa dos 13, 14%. Mas o governo não pode manter ela tão elevada, pois assim pode acabar quebrando o país. Então, em algum momento, ele vai ter que baixar para a casa dos 7, para a casa dos 8% ao ano. Aí, um fundo imobiliário dessa magnitude acaba sendo muito interessante. Mas provavelmente, quando isso ocorrer, esse fundo vai estar valendo muito mais do que hoje. O seu PVP vai estar acima do 1%. Então, agora talvez fosse uma boa oportunidade. Vamos dar uma olhada em outro fundo imobiliário, o XPML11, que é um fundo que eu também gosto muito. É um fundo ligado aos shopping centers. Então, é um fundo que acaba investindo em shopping centers. Qual que é o PVP atual desse fundo? 0,83. Então, se esse fundo tivesse o valor de mercado de R$ 10, atualmente você poderia comprá-lo por R$ 8,30. Então, bem abaixo, um desconto de quase 20% no valor justo daquele fundo imobiliário. E também é o menor valor desde 2019. Um fundo muito descontado, um fundo muito tradicional, é um dos melhores, se não for o melhor fundo nesse segmento de shopping centers. Então, temos a HGLG11 e o XPML11 que você pode dar uma analisada. Agora vamos falar de um fundo que é um fundo mais conhecido na bolsa, é o fundo com o maior número de cotistas. Por que isso ocorre? Pois ele vale apenas R$ 10 aproximadamente cada cota. Não, ele não vale. Ele tem um custo de R$ 10. Ou seja, é um fundo imobiliário relativamente barato para você começar a investir. E qual seria esse fundo? Estou falando do MXRF11, que é um fundo híbrido que acaba investindo o seu capital em diversas fontes, normalmente mais voltadas para produtos ligados à renda fixa, CRI, CRA, debentures. Então, é um fundo de papel, é um fundo híbrido que acaba tendo um pouquinho de cada coisa na sua carteira de investimentos. E qual seria o PVP atual desse fundo? Atualmente está em 0,99. Já esteve mais baixo recentemente. Só que como é um fundo muito tradicional, é o fundo com o maior número de cotistas na bolsa, quando ele acaba ficando com um preço muito interessante, muitos investidores acabam indo comprar esse fundo imobiliário. Então, seu preço costuma reajustar. Mas é um fundo que, historicamente, vem pagando muito aos seus investidores, aos seus cotistas. Quer ver isso? Atualmente, ele paga 12,71% de dividendos ao ano livres de qualquer cobrança de imposto de renda.
Em 2024, 12,65. 23, 12,6. 2022, chegou a pagar 15%. 2021, 17% ao ano. 2020, 17,7% ao ano. Então, historicamente, é um fundo que, além de ter um custo de aquisição relativamente baixo, você consegue comprar uma cota por pouco mais de R$ 10, ele paga cerca de 17, 12, 13% ao ano nos últimos anos. Claro que rentabilidades passadas não são garantias de rentabilidades futuras. Por isso eu falo, nada aqui é uma recomendação de compra. Você deve analisar e estudar um pouco mais cada uma dessas opções ou até outras opções que você acabe conhecendo e ache interessante. Então, aqui três opções de fundos que eu gostaria que você analisasse ou fundos que você pode acabar tendo na sua carteira. O HGLG11, o XPML11 e o MXRF11. Três boas opções. Agora vamos falar um pouco de ações de boas empresas aqui no Brasil. A primeira, vamos falar do Banco do Brasil, conhecido pela sigla BBAS3. Talvez o banco mais descontado da Bolsa Brasileira de Valores. Um banco que seria uma estatal, é um banco, é uma empresa ligada ao nosso governo, e talvez isso faça com que as suas cotas estejam com um preço relativamente baixo. Só que é um banco, e um banco normalmente não tem prejuízos. Aqui no Brasil é o paraíso do setor bancário. E o Banco do Brasil acaba aproveitando essa tendência e normalmente traz bons resultados aos seus acionistas. Mas o porquê então ele está tão descontado? Atualmente o seu valor é de R$ 27,88. Mas qual seria o valor justo dessa empresa? Basta você descer um pouco aqui no Status Invest, que você vai ver que ele está com um PVP atual de 0,87. Ou seja, esse valor que está sendo praticado hoje no mercado é um valor relativamente abaixo, bem abaixo do seu valor, que deveria ser justo. Então você consegue comprar um bom banco, uma das melhores opções de ações do setor bancário, a um PVP abaixo do 0,9, ou seja, está muito descontado. Também uma ótima opção. Também temos uma outra opção que eu trouxe aqui, que seria a Prio 3, mais conhecida como a PetroRio, que é uma empresa do setor de combustíveis, é uma empresa do setor de petróleo, uma concorrente direto da Petrobras, claro que em proporções bem menores. A Petrobras é uma empresa estatal, uma das maiores empresas da América Latina, mas é uma empresa do mesmo segmento, só que do setor privado. Então, aqui é uma empresa que, historicamente, nos últimos anos, vem dando grandes felicidades, grandes resultados aos seus acionistas. E é uma empresa que eu tenho em carteira, eu não recomendo a compra, eu não posso fazer isso, mas eu indico que você analise e estude a fundo essa opção, que com certeza a Prio 3 é uma das empresas mais redondinhas da bolsa. É uma das empresas mais interessantes que temos atualmente. E é uma empresa que está cara ou está barato atualmente. Seu valor de mercado, o valor que você vai pagar em uma cota, R$ 39,12. Isso é caro ou é barato? Em relação ao MXRF11, que você vai pagar R$ 10, você pode entender que, caramba, está caro, mas não é assim. Você analisa os valores que você vai pagar nas cotas. Às vezes, aquele MXRF11 está com valor de mercado de R$ 10, só que tem 1 bilhão de cotas. A Prio 3 pode estar valendo um pouquinho mais, R$ 39, mas tem apenas 1.000 cotas. Então, a sua relação preço e quantidade acaba sendo menor em relação ao MXRF11. Então, você nunca deve analisar somente o preço. Vamos usar a ferramenta Status Invest, que é uma plataforma 100% gratuita, e aí você consegue analisar. Basta descer um pouco a página que você vai ver que a Prio 3 tem um PVP atual de 1,93. Caramba, então ela está cara. Não.
Normalmente, na bolsa de valores, uma empresa dificilmente vai ter um PVP abaixo de 1 ou próximo a 1. Normalmente, as empresas acabam tendo um PVP elevado. Por isso que eu digo que Banco do Brasil a 0,87 está de graça. Ele deveria valer muito mais do que isso. E Prio 3 a 1,93 não está caro. Prio 3 a um PVP de quase 2 é um PVP muito baixo pelo que a empresa vem trazendo de retorno nos últimos anos. Então você pode sim analisar um pouco mais a fundo essa empresa que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, qual que é o meu relato, a minha opinião final? É que você deve sim aproveitar a renda fixa, começar a construir seu patrimônio lá na renda fixa, travando com rentabilidades acima de 1% ao mês livre de imposto de renda, que é possível. Você vai conseguir em qualquer corretora hoje, principalmente em corretoras conceituadas como Rico, Banco da Ecoval, Sofisa, Banco Inter, corretoras que já mencionei aqui no meu canal. Mas você deve começar a ficar atento à renda variável, agora que ela ainda está barata, pois pode ser que daqui 6 meses, daqui 8 meses, ela comece a ficar cara. A Prio 3 é um grande exemplo. Quer ver o quanto ela subiu no último pregão, que foi na sexta-feira? Está aqui. Ela iniciou a R$ 36,50. Ela teve uma alta em apenas um dia de 7,18%. O porquê? Pois ela está barata. Então pode ser que os investidores, o mercado já começou a entender que existem grandes opções na renda variável, então eu vou começar a migrar o meu capital da renda fixa para a renda variável. Então você precisa o quanto antes também entender isso, estudar e fazer boas escolhas, investir em boas empresas, para além de ter parte do seu capital, 50%, 80% travado na renda fixa, começar a alocar 10, 20% em boas empresas na renda variável. Claro, pensando no médio e longo prazo, de 5 a 10 anos, que eu tenho certeza que você vai sim aproveitar tanto a renda fixa quanto a renda variável de maneira segura, prática e ainda vai potencializar seus ganhos. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo e acha que esses assuntos podem sim ajudar no seu dia a dia, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar e de se inscrever se você ainda não é inscrito. Se você não me conhecia, novamente, prazer, eu sou Roy Tricênio e vamos aqui nos encontrar semanalmente para falar sobre assuntos como esse. Vamos entender como a taxa Selic, como o aumento que vai ocorrer nessa próxima semana pelo Copom vai impactar seus investimentos. Então, você antecipando, você analisando esses acontecimentos, você terá sim sempre um passo à frente dos demais e poderá fazer a escolha mais sensata. E hoje eu aconselho, continue aproveitando a renda fixa, mas comece a olhar a renda variável.